Fala aí, Marvetes, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo com spoilers pro canal, dessa vez contando a história de Homem-Aranha Um Novo Dia. Esse filme se passa cronologicamente meses após os eventos de Demolidor Renascido segunda temporada e o especial Justiceiro Uma Última Morte, ou seja, 2028, tá bom? 4 anos se passaram desde o feitiço do Doutor Estranho. O Homem-Aranha continuou combatendo o crime em parceria com uma detetive da polícia chamada The Wolf. E aí ele enfrentou bandidos como Escorpião, Lápide, Tarântula, Boomerang, Ciborgue e até mesmo alguns ninjas do Tentáculo. E esses vilões, obviamente, eles ficavam né, sob a tutela do controle de danos, que relocava para prisões e tal. E nesses 4 anos que se passaram, Peter, ocasionalmente, ele meio que dava uma stalkeada no perfil dos amigos dele na rede social, né? Do Ned e da MJ que estavam no MIT. Mas sem interagir com eles nem nada. O Peter nesse filme, ele tá bem isolado. Tipo, ele interage pouquíssimo com outros humanos como o Peter. Ele interage mais como Homem-Aranha mesmo. Tanto é, né, que 90% da vida dele é dedicada a ser um herói. Ele consegue receber a chave da cidade, inclusive da Sheila Rivera, que assumiu como prefeita interina após o exílio do Wilson Fisk. E aí que tá. Ele faz pouca coisa como o Peter. Ele vai, compra flores, bota lá no túmulo da May, compra um café e tal, é pouca coisa, ele só sobrevive. Inclusive, tem uma cena que uma vizinha dele acaba trombando com ele no elevador, tendo uma interação, uma conversa. E por causa disso, ele vai falar com o responsável pelo apartamento que ele tá alugando pra se mudar. Ele vai pro sótão do prédio, que tá uma bagaça, parece um depósito aquilo. E muita gente viu a cena fora de contexto no trailer e achou que ele tava numa cobertura. Não, ele tá num muquifo pior que o apartamento que ele tava no final de Sem Volta pra Casa. E aí, beleza. A trama realmente tem um início maior quando o Homem-Aranha tá perseguindo um tanque desgovernado pela cidade. Acaba num breve confronto com o Frank Castle, o justiceiro que quer resolver tudo na bala. Inclusive, a dinâmica deles no filme é a melhor disparada. É incrível como essa dupla funciona. Eu vi muita gente reclamando, né, com medo do que é que iam fazer com o justiceiro. Porque, a gente só ouviu em produções mais 18. Esse filme é mais, pra 14 anos. Então, não. O Frank continua sendo o mesmo das séries. Porém, obviamente, com um tom mais leve, graças a ser um filme do Homem-Aranha. Porém, é muito bom. Eles funcionam perfeitamente. A química deles é ótima. Principalmente porque o Tom Holland e o John Burton, eles são amigos de longa data, né? Então é bem bacana isso. Mas enfim, o Homem-Aranha persegue o tanque até um prédio da controle de danos. Descobre quem estava pilotando era uma velhinha, só que ela parece confusa. E aí alguns guardas começam a agir estranho. E o Homem-Aranha logo deduz que está enfrentando um telepata. O telepata, ele meio que conseguiu ter êxito ali, porque ele redirecionou o helicóptero de transporte do Escorpião, que ia levar para uma prisão, levou para o hospital, e o Escorpião fugiu. E aí ele vai falar, né, com a The Wolf, que pede para ele investigar, descobrir o que é que tá rolando. E o Peter, ele vai falar com ninguém mais, ninguém menos do que a Yelena Belova, sim, a Viúva Negra, líder dos Novos Vingadores, para tentar conseguir alguma informação. Ele descobre que esse é o 4º ataque a controle de danos nesse mês. E ele consegue pelo menos um nome: VMAX. Porém, os Novos Vingadores não vão ajudar o Homem-Aranha, porque, segundo ela, isso é peixe pequeno, é coisa para ele resolver. E ela até questiona, né? Tu não tem alguém na tua vida? Tu parece um homem bem triste. Porque, né, o Homem-Aranha fica de máscara o tempo todo. Eles estão numa sauna, que é o escritório dela. Mas, enfim, ele fica todo na defensiva, mantendo a identidade e tal. E aí o Peter, ele acaba esbarrando no Ned, que tá comprando algumas coisas pra uma festa de boas-vindas na casa nova. E o Peter fica curioso, né? Ele não se apresenta pro Ned nem nada. Ele só segue mesmo o cara até o apartamento novo dele, que ele tá dividindo com a MJ, inclusive. E nessa festa, o Peter acaba descobrindo um mural que o Ned tem pro Homem-Aranha. Não porque ele é um fã esquisito, mas porque o herói já salvou tanto a vida dele e da turma dele no passado, que ele quer encontrá-lo só para agradecer por tudo que terem feito. Inclusive, ele até desenvolveu um app chamado Spider Tracker, onde as pessoas meio que comentam onde o Homem-Aranha foi avistado recentemente. É bem bacana.
E aí a MJ aparece também, o Peter fica meio assim, e ele se apresenta como Maynard, e não como Peter Parker. Aí vocês devem dizer, ué, não é furo de roteiro? Ele não já falou que ele era o Peter pra ela no filme anterior? Gente, eles só interagiram uma vez nesses 4 anos. Então faz sentido que ela não lembre quem é aquele cara. Então ele se apresentar com Maynard não faz diferença alguma. Ela não sabe quem é Peter Parker. Então. Só que o Peter vai embora dessa festa deprimido porque ele vê que a MJ tá com um novo namorado, né? E isso acaba desencadeando outra trama do filme, que faz com que ele tenha um ataque de pânico, ele desmaia em casa e acorda num casulo feito de teia orgânica, porque o DNA dele sofreu uma mutação biológica. E aí agora ele consegue disparar a teia orgânica pelos pulsos, que nem o Peter 2 fazia. E o sentido aranha dele tá muito sensível. Tipo, agora ele tem um alcance muito maior. Tanto é que ele sente dor de cabeça com frequência no filme. E aí ele acaba tendo que lutar contra um escorpião que está sendo controlado pelo telepata. Só que ele acaba sucumbindo a uma fúria cega. O lado aranha controla ele. Ele enfrenta o escorpião com uma brutalidade imensa e acaba quase matando uma policial. Tanto é que quando ele volta ao normal, ele vai pedir desculpa, ele tenta ajudar, só que a The Wolf chega e diz, não. Resolve, seja lá o que está acontecendo contigo, antes que dê outro BO e eu não consiga te proteger, tá bom? E aí, tipo, muita gente até questionou esse lance do apartamento do Peter, né? Que eles pensavam que ele tava numa cobertura e tal, por causa de algumas montagens do trailer, sendo que não, ele tá num sótão. E muita gente também pegou naquele lance de, pô, ele tá com os monitores tecnológicos, que é isso, não era pra ele ser pobre? Gente, um mistério do filme é como o Peter tem dinheiro. A gente não sabe. Porque eu realmente queria que o filme explicasse, né? Pelo menos tivesse uma cena em 2 minutos, algum diálogo explicando como o Peter tem dinheiro. Mas aí que tá. Algumas possibilidades. Nós sabemos que ele não herdou nenhum dinheiro da May porque os registros deles foram apagados da memória de todo mundo. Ele teve que estudar pro supletivo para conseguir se formar no ensino médio. E, pô, o Peter ele é super inteligente. Ele tá na Empire State University, né? Na Universidade Empire State. O que eu acho? A nota dele foi tão boa que ele conseguiu uma bolsa de estudos para essa faculdade. E essa bolsa, de alguma forma, consegue cobrir, pagar alguma coisa. Porque as faculdades, pelo menos aqui, né, no Brasil, tem isso, de bolsa permanência. Não sei como funciona lá nos Estados Unidos, mas eles devem ajudar os alunos bolsistas de alguma forma financeiramente, né? E o Peter, ele nem gasta tanto assim, né? Tipo, ele compra flores para o túmulo da May. E não é tipo buquê nem nada, é um punhado de flor e tal. E vez ou outra, ele pede uma pizza. E ele nem interage com o cara, o entregador. Ele só deixa o dinheiro fora, o entregador deixa a caixa na porta e pronto. Ah, mas ele tem uma esteira. Gente, nos Estados Unidos, o que mais existe é venda de garagem. Onde as pessoas botam coisas que não usam mais para vender com desconto ou até mesmo de graça. O UCM já está em 2028 e está muito tecnológico. Estadunidenses são consumistas e capitalistas. Quando sai uma coisa nova, eles descartam a antiga, mesmo que tenha tipo 2 anos de uso no máximo. E desde Guerra Civil a gente viu, o Peter ele aproveita as coisas que ele sucateia, que ele encontra por aí. E ele é um gênio, então ele pode muito bem ter encontrado material bom que o povo jogou fora e adaptado. Fora também, né, que... Pô, gente, o Peter, ele é inteligente, ele consegue fazer essas coisas. E o aluguel em Nova York também deve ser bem barato no UCM por causa dos constantes ataques nessa cidade, né? Mas enfim, voltando para a história do filme. O Peter, ele precisa controlar a mutação dele de alguma forma. Então ele vai para a faculdade conversar com o Bruce Banner, que agora está lecionando lá e tal. E ele pergunta sobre o dispositivo inibidor do Hulk que ele está usando. Basicamente, o Banner, ele ainda é, né, o professor Hulk. Só que ele criou um inibidor para ficar na forma humana, a forma de Bruce, porque, pô, deve ser bem mais convencional para passar nos lugares e tal, e não ter, tipo, uma multidão atrás dele. Mas, enfim, ele se apresenta como Ned Leeds e vai, né, na meiuca, não dando muita informação. Só, tipo, teoria, se mostrando curioso. E aí ele sugere um inibidor universal, tipo, não só pra mutação, né, gama do Hulk, mas, tipo, pra geral.
O Banner avisa que isso é perigoso, pois o protótipo pode superaquecer e tal, mas enfim, pode dar uma treta. E aí que tá, o Peter ele consegue fazer um chip, embora não dê muito certo, ele vai testar no telhado. Só que o telepata invade o apartamento do Peter e acaba encontrando a carta que ele deixou pra MJ. E acaba, né, tipo, o Homem-Aranha cai na rua quando tava testando os novos poderes com o inibidor e não deu certo, porque a Aranha conseguiu controlar de novo. E o telepata se passa por cidadãos comuns da rua e fica ameaçando. Ou seja, o telepata descobriu quem o Peter é, descobriu a carta e ameaça a MJ. Então começa uma corrida até o apartamento dela. O Homem-Aranha consegue chegar antes do telepata, né? Porque prendeu ele num helicóptero. E quando eu tô falando telepata, é tipo... A pessoa que tem telepatia, ela consegue controlar alguém à distância. E aí o Peter, ele calcula os saltos de uma pessoa para outra e, tipo, tem um alcance. Então ele leva a pessoa para um helicóptero e deixa ela presa num guindaste, onde não tem ninguém, não tem para onde saltar. Mas não impede o telepata de cortar o controle com essa pessoa e voltar para o corpo normal. Então, né? Mas enfim, o Peter ele convence a MJ a ir com ele, eles vão para um telhado e ela começa a dizer, né, ó, pô, eu sinto que tem alguma coisa a mais entre nós, porque é estranho. Você já me salvou muitas vezes e, pô, eu não acho que seja coincidência. E aí ela beija ele, acaba lembrando do Peter, eles meio que se reconciliam, porém não, era tudo sacanagem. O telepata conseguiu controlar a mente da MJ, chegou primeiro e tava zoando com ele. Inclusive, né, o Peter ele quase joga a MJ do prédio quando a Aranha controla ele de novo. Só que aí, né, ele consegue salvá-la, ele recupera o corpo e tal, ele pede desculpa, e aí o telepata faz com que o Peter se renda, né, pare de procurar ele. E aí o Peter nota que o telepata, na verdade, é uma garota que estava observando tudo no banco de trás de um carro. E ela pede para o carro ir para a Universidade Empire State, né? O Peter consegue fotografar ela pelo visor e, como ele não vai conseguir proteger a MJ, ele leva ela até o Justiceiro. E aí a gente descobre, né, que o Peter e o Frank, eles têm um passado em Staten Island, que rolou alguma coisa, o Homem-Aranha salvou a vida do Justiceiro, e eles continuam não se bicando, né? Mas o Frank concorda em dar abrigo pra MJ, ela ajuda o Homem-Aranha com esse inibidor e tal, e, tipo, eles estavam conversando através de uma cortina, pra ela não ver o rosto dele, ele comenta um pouco e tal, ela descobre que a vida dele era solitária, enfim. Mas ela ajuda ele com um inibidor, ele faz outro inibidor, e quando ele tava pesquisando na internet, ele descobriu, sim, gente, chega de segredo. A telepata, né, a personagem da série Sync é a Jean Grey. Sim, a Jean Grey dos X-Men. Uhul! E segredo mais mal guardado de todos. Porque desde que ela foi escalada, todo mundo já pensou, pô, é ela. É ela. Eles até tentaram jogar um chamariz ou outro para despistar, mas, pô, no momento que saiu que a personagem ia aparecer em Vingadores e Guerras Secretas, não tinha como ser ninguém, uma personagem qualquer, não. Então, Jean Grey. Mas, basicamente, né, o que rola? Ele cria um chip inibidor para ele, com a ajuda da MJ, que é formada em bioengenharia. Ele consegue controlar a mutação dele e cria outro inibidor para colocar na Jean. Então eu já vi teorias de que no futuro a galera possa se apossar dessa invenção para caçar os mutantes, né? Então Peter, cuidado. Mas o Homem-Aranha vai até a sede da Controle de Danos para tentar encontrar o diretor Bill Metzger. E descobrimos que a Jean já invadiu o lugar, só que ela não invadiu sozinha. Ela tá controlando o Bruce Banner. E ela destruiu o inibidor dele. Então o Homem-Aranha vai ter que enfrentar o Hulk controlado pela Jean Grey. E aí a MJ acaba convencendo o Frank a ajudar o Homem-Aranha, né? Pra retribuir o que ele fez em Staten Island. E é muito quadrinhos, é muito engraçado. A dinâmica deles é muito boa. Imaginem o Homem-Aranha lutando contra um Hulk e o Justiceiro aparece metendo bala no Hulk. É muito engraçado, mas eles decidem, né, dividir e conquistar. O Homem-Aranha vai enfrentar o Banner, tentar colocar o inibidor dele, e o Frank vai tentar parar a Jean, só que sem matar e sem chegar muito perto, pra ela não controlar a mente dele. Eles brigam por causa disso, mas se afastam, né? Eventualmente, o Frank ele acaba sendo controlado pela Jean,
Só que aí quando ela deixa a mente do Hulk, as coisas ficam estranhas. Por quê? Porque o inibidor só impedia o Banner de ficar na forma do Professor Hulk. Mas ele ainda mantinha a consciência do Banner. Só que quando a Jean entrou, ela bagunçou a cabeça dele. E aquele Hulk selvagem, que a galera pedia há tanto tempo, retorna majestosamente. E o cara fica imenso. Parece um filme de terror, aquela luta do Homem-Aranha contra o Hulk mesmo. Não é o Banner, não é a Jean, é o Hulk. E aí, pense, é difícil. Mas ele consegue derrotar o Hulk na base do apelo. Tipo, sou eu, o Peter, seu amigo. E muita gente ficou, ué, mas eles não interagiram antes. Em tela, não. Antes desse filme, realmente, o Homem-Aranha e o Hulk não interagiram. Mas nada impede que em Ultimato, entre a batalha final e o funeral do Tony, eles tenham interagido. E, pô, os dois eram Vingadores. O Peter meio que via, né, os Vingadores como modelos e tal. O Banner era um gênio da ciência. Então, pô, eles devem ter conversado em algum momento. Devem ter sido amigos, colegas, enfim. E até é uma referência aos quadrinhos, que depois que a identidade do Peter é apagada da mente de todo mundo, só o Hulk mesmo lembra, nem o Banner, é o Hulk. Mas, enfim, né? O Peter, ele consegue chegar a tempo na Jean, que estava controlando o Frank para atirar na galera. E ela entrou na mente do Messinger, né? Mas o Peter coloca o inibidor dela, ela vai desmaiando e diz Sarah. E aí o Peter, ele pergunta pro Messinger quem é. Ele diz que era só uma colega falecida em quem ele estava pensando e tal. E aí, basicamente, a Jean será transferida para a Ilha Roosevelt pela galera do controle de danos. O Banner, infelizmente, acaba sendo internado em uma ala psiquiátrica. Não sabemos o que vai rolar com o personagem depois disso. E aí, bom, o Peter, ele resolve voltar, né, pra buscar a MJ, pra levá-la de volta pra casa dela, porque ela agora tá segura que a Jean foi contida. Mas o Peter acabou deixando a carta no esconderijo do Frank e a MJ leu. E aí que tá, realmente o feitiço do estranho funcionou. Ela não lembra de nada, ela entende porque a MJ do passado gostava e amava o Peter, mas ela não corresponde aos sentimentos dele agora, porque ela não vivenciou isso, ela não lembra de nada. Então, meio que fica isso, né? E alerta de spoiler, nem a MJ nem o Peter ficam juntos no final do filme. Então, pois é, né? Mas tudo bem, dá pra entender. Esse filme é bem maduro, é o mais maduro até agora dos 4 do Tom Holland. Mas enfim, eles voltam pro apartamento e ela até pede, né, pra ele subir e tal, pra meio que passar um tempo com o Ned, porque ele deve isso a ele. E aí, né, ele se apresenta como Homem-Aranha e tal, eles passam um tempo juntos e o Peter, ele se diverte, porque fazia tempo que ele não se sentia assim. Ela até faz um desenho dos dois, o Peter fica de máscara praticamente o filme inteiro, poucas cenas ele tá realmente sem máscara, ali ele tava como Homem-Aranha. E ela desenhou o traje dele do primeiro filme do Homem-Aranha. Então talvez ela esteja lembrando fragmentos ou não. A questão é que o Peter, ele acaba indo falar com a Helena. E ela revela que Sarah, na verdade, era Sarah Gray, a irmã mais velha da Jean. E isso, ou melhor, o Peter, ele foi falar com a Helena porque ele vai se desculpar com a MJ por causa do beijo lá no telhado. E ela disse, tudo bem, eu não me lembro de nada. Sendo que o Metzger disse que estava pensando na Sarah quando a Jean invadiu a mente dele. Ou seja, ele mentiu. E aí ele foi falar com a Helena, descobriu a verdade, né? Que a Sarah, na verdade, era a irmã da Jean. E aí ele vai embora dali, né? Pra tentar resolver as coisas. Porque provavelmente o controle de danos são os caras maus da história e a Jean é uma vítima. Que só tava procurando a irmã. Embora entramos em detalhes nisso depois. Mas a MJ acidentalmente revela pro Ned que o nome do Homem-Aranha é Peter. Enfim, a Jean tá inconsciente. A última memória que ela tem da irmã dela foi que elas estavam num parque. A Sarah estava ensinando ela a como controlar a telepatia. Mas a Sarah foi sequestrada e levada como cobaia em experimentos pelo controle de danos, sob as ordens do Metzger. E a última palavra que ela enviou pra Jean de forma telepática foi VMAX, ou VMAX, né? Que é o que ela estava procurando o filme inteiro. Só que aí que tá, a Jean acorda na câmara de testes, ela olha pra cima e percebe que aquela sigla, na verdade, era o rótulo de um duto de ventilação chamado VentMax, que tava lá apagado, né? E a galera do controle de danos, eles querem fazer testes para conseguir controlar a telecinese.
Ao descobrir que a Sarah morreu ali, a telepatia da Jean evolui para telecinese, gera uma explosão que engole e congela parte de Nova York. E aí, né, o Frank Castle, ele liga pro Homem-Aranha e diz, ó, seguinte, a cidade toda tá bizarra aqui, eu sei pra onde tu tá indo, e se tu não resolver, eu vou resolver do meu jeito. Ou seja, basicamente ele tá usando o Spider Tracker pra ver onde o Homem-Aranha tá indo, que ele provavelmente tá indo confrontar a Jean, já que ele é o único que ela não consegue controlar nem invadir a mente. Ou seja, ele não é paralisado por ela. E aí o Frank disse, se tu não resolver isso, eu mato a garota. É bem simples. Então o Homem-Aranha, né, fica numa corrida contra o tempo. Ele invade a ilha Roosevelt, só que acaba sendo confrontado pela galera do Tentáculo que está trabalhando para o controle de danos. E eles agora estão sob o controle mental da Jean. Eles conseguem subjugá-lo com armas que o controle de danos criou para lutar contra o Homem-Aranha. E destroem o chip inibidor dele. E aí a Jean, ela fala pra ele, viu? Se eles fizeram isso com a minha irmã, estão fazendo isso comigo e tem armas pra lutar contra você. Você acha que eles são os santos dessa história mesmo? Gente, a Jean, ela não é a vilã do filme, mas ela é a antagonista principal. Não isenta as coisas ruins que ela fez no passado, mas os outros heróis também fizeram um monte de coisa ruim. Então, tá todo mundo no mesmo barco ali. E aí ela diz, né, que ele não pode ter uma coisa ou outra, enfim. Ela questiona, né, se ele é o Homem-Aranha ou se ele é o Peter Parker. E realmente, o filme todo, o Peter tava naquilo, né? Pô, eu sou mais Homem-Aranha do que o Peter Parker. Ou então eu não posso ser muito Peter Parker, querer ser muito Peter Parker e não ser Homem-Aranha. Ele percebe que não dá pra ser tanto um e pouco o outro, ou vice-versa. Não, ele é ambos. Ele tem que ser um equilíbrio dos dois. E assim ele consegue abraçar a mutação dele, controlá-la e ele subjuga o tentáculo chegando na câmara de testes. E aí ele vê, né, a Jean pronta para matar o Metzger, mas ele deixa que ela entre na mente dele. E aí a Jean acaba encontrando um flashback constante do filme, que é do Peter com a tia May, pouco após os eventos de Volta ao Lar, dela ter descoberto a identidade dele. E a cena é bem bacana e tal, fala sobre ser diferente, como isso não é ruim, que a pessoa não tá sozinha e tal. É bem bacana, porque nenhum cameo nesse filme, na verdade, é gratuito. Cada um contribui para a jornada dos personagens. Porque, pô, a Jean e o Peter, eles estão na mesma jornada nesse filme. Os outros cameos, eles são justamente para fortalecer isso. A tia May é para criar essa ponte entre os dois. O Frank é para ressaltar um lado mais, tipo, pô, você não tá sozinho aqui enfrentando essas pessoas. A Helena é justamente esse lado solitário do Peter, tipo, que ele não tem família, que ele não tá com os amigos e tal. E o Hulk é mais a parte da mutação dos monstros. Então, tipo, cada um desses personagens cameo, eles fazem um paralelo que contribui com a jornada do Peter pro filme. E a jornada do Peter é justamente um espelho da Jean. Então é bem bacana isso, como eles conseguiram encaixar esses personagens na trama. Mas o Peter consegue acalmar a Jean. Ela fala que não tem ninguém, mas ele fala que tá ali, ela tem a ele. E aí, pô, o Frank ele vai e mete um tiro de rifle. E aí o Peter vai, salva a Jean. E a cena é um paralelo com a morte da tia May no filme anterior. Mas ele sobrevive, calma. O Justiceiro, ele fica bolado, ele leva o Homem-Aranha pro Hospital Metro General. Faz tudo que ele consegue pra garantir que ninguém descubra a identidade do Homem-Aranha e para que ele receba tratamento médico. E a Jean, ela usa a telepatia para respirar pelo Peter, para ele não morrer. Basicamente, ele começa a se recuperar. Um monte de nova-iorquinos estão do lado de fora do hospital, apoiando o Homem-Aranha, dando palavras de incentivo para que ele se recupere. E aí o Peter, a identidade dele é revelada só pro Frank e tal. Tem até uma cena do filme que foi cortada onde ia ser a Claire, que era aquela enfermeira lá que cuidava do Demolidor, dos outros vigilantes. Ela que ia cuidar do Peter, né? Mas foi cortada a cena, então a gente só sabe que o Justiceiro deu um jeito de manter a identidade secreta do Peter. Só isso. E aí o Peter, ele quer ir embora do hospital. O Frank, ele tá mais de boa, agora eles realmente são amigos um do outro. Ou seja, eles não têm mais essa solidão em si, pelo menos no mundo de herói. E aí o Frank, ele faz uma coisa bacana. O Peter, ele vai, tipo, como civil mesmo saindo do hospital. E o Frank, ele bota a máscara e se passa pelo Homem-Aranha pra distrair a galera. É bem bacana isso.
Mas enfim, um tempo se passa, a gente vê que a MJ ela voltou pra aquele telhado lá do Colégio Mid, então ela tá com o colar de dália negra, ela dá um sorrisinho e a gente não sabe se ela lembrou de alguma coisa ou não. E muita gente estava teorizando que, tipo, a MJ foi paralisada junto com o Ned e outras pessoas e ela começou a chorar. E eu vi que tinha gente dizendo que nessa hora as memórias dela foram liberadas. Eu particularmente acho que não. Não sei porque ela chorou ou não. O filme deixa isso em aberto. Se ela lembrou mesmo 100% do Peter ou não. Eu particularmente prefiro acreditar que não. Porque em Longe de Casa o relacionamento, né, um gostando do outro foi jogado. Foi do nada, gente. Perdão, mas foi do nada. A maioria concorda com isso. Mas agora não. Agora eles têm uma chance de recomeçar, de ser algo mais natural, fluir melhor um possível futuro relacionamento deles. Porque, pô, ela é a Mary Jane desse universo, não tem como negar. Então, eventualmente, eles vão acabar juntos. Principalmente porque o Tom Holland e a Zendaya, eles se casaram, né? Então, não tem como separarem esses dois. Mas, enfim, o filme, o Peter e a MJ terminam solteiros. Não, ela tá namorando com um cara lá. Mas, enfim, eles não terminam juntos. Mas deixam a porta aberta no futuro para talvez eles voltem. O Peter visita o túmulo da Tia May de novo, decidido que não vai mais agir, não vai mais ficar sozinho. A gente descobre que a The Wolf ela tá investigando o Metzger, que desapareceu, que aí a Lena tá ajudando ela a investigar a galera do controle de danos. A Jean ela vai embora de Nova York num ônibus. E aí o Peter ele acaba se reencontrando com o Ned, que tá monitorando o rastreador aranha. Ele vai, se apresenta como Peter e tal. E eles acabam fazendo um antigo aperto de mão deles. E aí o Ned ele fica, peraí, Peter? E muita gente pensou, pera, o Ned lembrou, mas a MJ não? Olha, eu particularmente acho que o Ned não lembrou. Eu acho que na verdade foi tipo memória muscular, o aperto de mão deles. Mas quando ele fala Peter, eu acho que ele associou ao nome que a MJ deixou escapar quando falou do Homem-Aranha. Então eu acho que ele só percebeu que o Homem-Aranha estava ali de frente para ele. Eu acho que fica bem bacana, porque assim dá para reconstruir do zero a relação que o Peter tem com o Ned e com a MJ pro futuro. A gente já viu como era no passado, mas agora tem uma chance de ser melhor desenvolvido, uma forma mais natural. E a cena pós-créditos do filme é bem bacana, porque tipo, muita gente achou desnecessária, mas a gente vê o Spider-Tracker e ele vai e meio que perde rapidinho o sinal do Homem-Aranha, vai se afastando do globo e encontra o sinal de novo, só que em algum lugar do espaço sideral. E aí só diz, né, que o Homem-Aranha vai voltar. Não sabemos se em Vingadores Doomsday ou Vingadores Guerras Secretas. Mas é isso, gente. Que filme bom, que filme sensacional. E, gente, na moral, melhor filme do Homem-Aranha. Eu preciso reassistir pra ver se bate Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, mas eu tenho quase certeza que sim. Um dos melhores filmes do Homem-Aranha, na minha opinião. Tenho ressalvas. Gostaria que explicasse melhor esse lance financeiro do Peter. Tipo, como ele tá se mantendo. Mas eu acredito que minha teoria da bolsa de estudos da universidade possa estar compensando isso. O lance das memórias da MJ e do Ned. Eu acho que é isso mesmo. Eles não lembraram, mas vão construir gradualmente no futuro de novo a relação entre eles. E é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal. Ative o sino para não perder nenhum de novo. Fico dos corações. Já assisti. Um forte abraço. Até a próxima aí. Tchau. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.